Se você visitar o sul do Panamá, há uma chance de você ver um pequeno avião sobrevoando, mas esses aviões não transportam turistas entusiasmados. Em vez disso, eles têm passageiros muito diferentes a bordo, minhocas, ou melhor, vermes, para ser mais exato. Essas criaturas são na verdade uma espécie de mosca assustadora que causa estragos nas Américas há séculos. Dito isso, pode parecer estranho que ao longo da semana aviões joguem quase 15 milhões desses insetos pelo sul do Panamá. Embora isso possa parecer um caso curioso de guerra biológica, esse programa intrigante foi projetado para uma coisa, e algo bem específico. Esses lançamentos de moscas são, na verdade, parte de uma colaboração de décadas entre os Estados Unidos e o Panamá, para manter a América do Norte e a América Central a salvo da mesma espécie de mosca que está sendo lançada dos aviões. Ficou intrigado e confuso? Então aperta os cintos porque a gente vai descobrir como raios-x, donuts e a curiosidade de um garoto levaram a um dos projetos mais aventureiros da história científica. Tá, antes de a gente falar sobre como 15 milhões de larvas acabaram sendo jogadas de um avião no sul do Panamá, a gente precisa saber exatamente com quem estamos lidando. E não se preocupe, a gente vai ver tudo sobre esse bicho. Essas criaturas adoram se alimentar de carne viva, de vacas a veados, de cães a humanos. Elas não se importam com o que comem, contanto que tenha carne e tenha batimento cardíaco. Mas já vou avisando, as coisas só vão ficar piores a partir daqui. Essas larvas são atraídas pelo cheiro de feridas abertas. Depois de encontrar um arranhão ou ferida em sua vítima, elas depositam seus ovos dentro dele. Mas quantos? Só 400. E é aqui que o problema de verdade começa. Ao eclodirem, as larvas devoram a carne, criando uma ferida cada vez maior. Isso não só é extremamente doloroso para o hospedeiro, como suas feridas cheias de bicheira também podem infeccionar, muitas vezes levando à morte. Não que essas larvas se importem. Uma vez que essas criaturas ameaçadoras engordam, elas abandonam suas vítimas e se transformam em pupas, para depois emergirem como moscas, reiniciando esse ciclo maligno. Mas alguém aí sentiu calafrios? Acontece que esses vermes assolam o planeta há séculos. Em 1858, prisioneiros de uma colônia penal na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, estavam morrendo aos montes. Uma investigação revelou que isso foi causado por uma infestação de um inseto misterioso que estava comendo a carne dos prisioneiros. Amostras semelhantes a vermes foram coletadas e as moscas foram incubadas para estudo. O Dr. Charles Coquerel, cirurgião naval francês e guru de insetos, foi o primeiro a descrevê-las, dando-lhes o nome científico de C. omnivorax, o que significa devoradora de homens. Então acabamos de ver que essas larvas não são moscas normais que causam problemas tipo zumbido irritante. Elas são verdadeiras assassinas, e ninguém sabia disso melhor do que os fazendeiros americanos no início do século XX. As larvas prosperam em ambientes quentes e úmidos, reproduzindo-se mais rapidamente nessas condições. Isso tornou as terras agrícolas do sul dos Estados Unidos um local privilegiado para infestações. Na década de 30, a situação era tão grave que essas larvas de bicheira estavam matando até 10 milhões de dólares em gado todos os anos no sul do país. Claramente, algo tinha que ser feito. Para ser justo, esforços foram feitos para resolver o problema. Por exemplo, os programas de reprodução de gado foram planejados para ocorrer nos meses mais frios do inverno, quando a atividade da larva era mínima, o que reduzia o risco de infestação em animais recém-nascidos vulneráveis. Da mesma forma, procedimentos como castração e marcação a ferro, que causavam ferimentos nos animais, também eram feitos no inverno. Graças a um programa educacional desenvolvido na década de 30, fazendeiros do sul dos Estados Unidos aprenderam que os casos de bicheira poderiam ser reduzidos ao tratar os ferimentos com um líquido incolor, conhecido como benzol, bem como óleo de alcatrão de pinho. Embora essas práticas inicialmente ajudassem a reduzir as perdas de gado, elas não eram soluções sustentáveis a longo prazo para o problema, e a cada verão, durante o pico da temporada da larva, as taxas de infestação disparavam de maneira consistente. De fato, na década de 1950, quase 20 anos após os esforços iniciais para resolver essa dor de cabeça da larva de bicheira no país, o setor agrícola estava tendo um prejuízo de até 100 milhões de dólares por ano em perdas de gado. Obviamente, os programas de reprodução de gado no inverno e o óleo de alcatrão de pinho não estavam funcionando. De alguma forma, alguém precisava criar um plano, não para lidar com infestações de larvas, mas para erradicar essas criaturas completamente. E
é aí que entra Edward Knipling. Nascido no Texas em 1909, Nip, como seus amigos o chamavam, cresceu na pequena fazenda de seus pais. Mesmo quando criança, Nip não se esquivava de trabalhar na fazenda. Mais tarde ele afirmou: Every plant we grew had some type of insect that was causing damage. E pior que isso, a fazenda dos Knipling, como tantas outras, sofria com as larvas de bicheira. Como resultado, ele viu em primeira mão o quão devastadores os insetos eram, e isso deixou determinado a encontrar uma solução para o problema nos Estados Unidos. Aos 20 anos, Nip conseguiu emprego no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA. Em 1931, ele foi encarregado de pesquisar o comportamento e o ciclo de vida do seu arqui-inimigo, a larva de bicheira. Em 1937, ele se juntou a um jovem colega, chamado Raymond Bushland. Juntos, os dois estudariam os hábitos de acasalamento das larvas. E acredite ou não, é muito estranho. Eles observaram que os machos acasalavam de maneira repetida, enquanto as fêmeas acasalavam só uma vez na vida. E com isso, a dupla de cientistas teve um momento de iluminação. Eles acreditaram ter descoberto uma fraqueza no ciclo de vida da larva. Deixa eu explicar. Se uma larva fêmea acasalasse com um macho estéril, ela não teria descendentes. E como as fêmeas acasalam apenas uma vez na vida, isso ia reduzir de maneira significativa a população de larvas. Portanto, se os machos pudessem ser produzidos em grande número, esterilizados e depois soltos em um ambiente, eles iam sobrecarregar uma área com machos férteis. Como resultado, as fêmeas da larva teriam maior probabilidade de acasalar com machos férteis sem produzir descendentes. E aí seria o adeus. Larvas erradicadas. Parece perfeito, só tinha um probleminha. Como é que se esteriliza um monte de larvas macho? No momento em que Knipling e Bushland tentavam freneticamente finalizar o seu plano de esterilização, o trabalho foi interrompido. Em 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, e a consequência disso foi que o seu trabalho passou a se concentrar em repelir e controlar insetos que ameaçavam as tropas aliadas com doenças. Assim que a guerra terminou, os cientistas rapidamente voltaram a estudar as larvas. Graças às terríveis consequências das bombas atômicas lançadas sobre o Japão, os cientistas agora sabiam que altas doses de radiação podiam danificar tecidos e células humanas. Em 1950, munido desse conhecimento, o cientista Herman Miller descobriu que moscas das frutas expostas à radiação por meio de raios-x podiam ser esterilizadas. Essencialmente, a radiação emitida por um raio-x contém energia suficiente para quebrar moléculas de DNA nas células reprodutivas de cada mosca. Nos machos, isso resulta em espermatozoides que não produzem descendentes. Embora as descobertas de Miller tenham entusiasmado Knipling e Bushland, seu laboratório não tinha o equipamento ou os recursos para fazer um experimento semelhante com moscas de bicheira. Determinado a encontrar uma solução, Bushland contrabandeou algumas dessas moscas para o laboratório de raios-x de um hospital militar no Texas, onde alguns amigos dele trabalhavam. Como você já deve ter percebido, essa foi uma ideia bem maluca. Primeiro, porque bases militares não são exatamente a favor de pessoas estranhas entrando nelas, principalmente quando se trata de trazer parasitas que se alimentam de feridas abertas. E não podemos esquecer que esse era um hospital militar, onde provavelmente haveria um monte de humanos feridos. Implacável, Bushland realizou o ousado experimento, e foi bom que ele tenha feito isso. Ele descobriu que moscas submetidas ao raio-x aos 5 dias de vida sobreviviam, emergindo como adultos saudáveis. Mas o mais importante é que elas tinham sido esterilizadas com sucesso. Então esses gênios descobriram como esterilizar as moscas. Agora, Knipling e Bushland precisavam provar que os machos esterilizados podiam acasalar com as fêmeas férteis na natureza. Em 1951, surgiu a oportunidade perfeita para Knipling e Bushland testarem a técnica do inseto estéril, nome pelo qual ela ficou conhecida. A ilha Sanibel, um trecho de terra de 52 km², localizado a pouco mais de 1,5 km da costa da Flórida, estava lidando com um grande surto de bicheiras, com moscas devastando a população de cabras da ilha. Considerando que a ilha Sanibel fica a mais de 1,5 km da costa, era o local perfeito para testes controlados. Moscas macho estéreis foram liberadas semanalmente a uma taxa de 255 moscas por km² durante vários meses na ilha. Mas e aí, funcionou? Bem, cerca de 80% das massas de ovos coletadas de cabras infectadas na ilha eram estéreis, o que significa que não eclodiram. Mas o experimento não foi um sucesso completo. Embora a ilha Sanibel seja relativamente isolada, alguns machos férteis e corajosos conseguiram migrar toda essa distância do continente, impedindo que a população fosse completamente erradicada. Mesmo assim, encorajados pelo progresso que estavam fazendo, os cientistas permaneceram inabaláveis. Alguns anos depois, em 1954, surgiu outra oportunidade para testar a técnica dos insetos estéreis. Dessa vez, o governo holandês pediu ajuda ao USDA para controlar as crescentes populações de bicheiras que estavam devastando
cabras e gado na ilha de Curaçao, a qual fica próxima à Venezuela. Considerando que Curaçao fica a 48 quilômetros de qualquer outra terra, não haveria nenhuma migração fértil de moscas semelhante à da ilha Sanibel. Além de ser mais isolada, Curaçao também é bem maior. No total, ela se estende por uma área de 440 quilômetros quadrados, o que a torna 10 vezes maior que a ilha de Sanibel. E você sabe o que 440 quilômetros quadrados significam? Um monte de bicheiras estéreis. Então, uma fábrica para produção em massa de larvas foi instalada em Orlando, na Flórida. E acho que a Disney não é a única coisa na Flórida que vai te deixar de olhos arregalados. Nessa unidade de criação, cerca de 170 mil larvas eram produzidas por semana, antes de serem esterilizadas por radiação e embaladas em caixas de papelão. De lá, elas eram carregadas em um pequeno avião. Graças a Deus, esses insetos eram embalados em caixas. Consegue imaginar como seria difícil fazer milhares de moscas se acomodarem no avião? Um técnico sentado no avião tinha a divertida tarefa de despejar as caixas de moscas estéreis na ilha. Isso garantia que toda Curaçao fosse coberta de maneira uniforme. Porque, imagina se ele despejasse todas as milhares de moscas de uma vez só. A cada semana, 300 moscas estéreis eram liberadas por quilômetro quadrado da ilha. Incrivelmente, em menos de 6 meses, o problema das bicheiras foi completamente erradicado de Curaçao. Aliás, a ilha permanece livre de bicheiras até hoje. Seja lá o que aqueles cientistas estivessem recebendo, não era o suficiente. O sucesso da técnica de insetos estéreis em Curaçao deu aos agricultores do sul dos Estados Unidos a esperança de que suas terras também pudessem ser limpas das sinistras larvas. Em 1957, uma zona de teste de 5.000 quilômetros quadrados foi estabelecida no sul da Flórida. Em pouco tempo, uma fábrica de produtos de grande porte foi instalada em Sebring, na Flórida, sendo capaz de produzir 50 milhões de moscas estéreis por semana. A cada semana, aviões armados com exércitos de larvas estéreis sobrevoavam a Flórida, tratando cada quilômetro quadrado com 390 moscas. Apesar do alto fluxo de moscas estéreis, moscas férteis ainda conseguiam imigrar para zonas de teste. Mesmo assim, o número de larvas de bicheira caiu. Após 3 meses, 70% dos ovos de larvas de bicheira na área eram estéreis, e a população desses insetos caiu 90%. Com tantas moscas estéreis voando por aí, você não vai ficar surpreso ao descobrir que essas criaturas foram completamente erradicadas da Flórida em 1959. Após o sucesso do programa de erradicação da Flórida, o esforço logo se espalhou para o sudoeste do país. Em Mission, no Texas, uma nova fábrica foi construída, produzindo cerca de 200 milhões de moscas estéreis por semana. Para contextualizar, isso significa que eles produziam cerca de 10,5 bilhões de moscas ao ano. Isso significa que em apenas um ano, essa fábrica produziu mais moscas do que a quantidade de humanos vivendo no planeta. Por mais benéfico que fosse produzir tantas moscas estéreis, não era um processo fácil. Para começar, como alimentar tantos desses pequenos demônios? Inicialmente, os cientistas do USDA os alimentavam com uma mistura de carne moída morna e sangue, mas a carne bovina era cara, então eles tentaram carnes mais baratas, como cavalo, porco, baleia e até ratão do banhado, um roedor que estava arrasando o sul dos Estados Unidos. Em 1962, as bicheiras no criadouro texano consumiam cerca de 109 mil quilos de carne e 38 mil litros de sangue por semana. Parece mais um filme de terror do que um programa científico. Dada sua dieta horrível, as moscas não cheiravam muito bem. De fato, durante os testes com moscas estéreis no sudoeste dos Estados Unidos, elas cheiravam tão mal que as companhias aéreas se recusavam a enviá-las, a menos que os funcionários borrifassem as caixas com colônia. Mesmo assim, apesar do seu fedor destruidor de almas, o programa de erradicação foi um sucesso estrondoso. Em 1966, os Estados Unidos foram declarados oficialmente livres das bicheiras nativas. E é aqui que a nossa história termina. Tô zoando, claro que não. Você achou que elas iam desistir tão facilmente? Ah, não. As infestações de bicheiras continuaram a assolar os estados do sudoeste nos anos seguintes. E por quê? Bem, porque as bicheiras férteis estavam migrando do México, onde os insetos ainda não tinham sido erradicados. We need to build a wall, and it has to be built quickly. A essa altura, os pesquisadores descobriram que essas moscas podiam voar distâncias de até 290 quilômetros. Isso significava que os estados do sudoeste dos Estados Unidos não estariam livres dessas pragas até que elas fossem erradicadas do México. Em agosto de 1972, os governos mexicano e americano iniciaram a construção de uma nova instalação estéril para a criação de larvas no sul do México.
E mais uma vez, sim, você adivinhou. O programa foi um sucesso. Assim, o México foi libertado das bicheiras em 1984, e de lá a barreira contra elas se estendeu para o sul, passando por Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Em 1994, a barreira contra bicheiras chegou ao Panamá, após um acordo entre os governos americano e panamenho, criando a Comissão dos Estados Unidos para a Erradicação e Prevenção da Bicheira, também conhecida como COPEG. O objetivo da COPEG é criar uma barreira contra bicheiras estéril no sul do Panamá, ao longo de um trecho de floresta tropical conhecido como Fenda de Darien. Mas por que aqui? Bem, é o ponto mais ao sul da América Central. Isso significa que a função da COPEG é impedir que as moscas sul-americanas férteis cheguem à América Central, protegendo assim todos os países que erradicaram essas temíveis moscas. Em Pacora, no norte do Panamá, você vai encontrar a mais recente unidade de produção de larvas. 115 pessoas trabalham incansavelmente para manter a fábrica operando 24 horas todos os dias do ano, produzindo 20 milhões de moscas por semana. Mas então, como funciona o processo? Embora essa fábrica seja muito mais moderna que as anteriores, ela ainda tem muito trabalho. As larvas eclodem em uma sala aquecida a 39 graus, imitando a temperatura corporal de um animal infectado onde as larvas de bicheira eclodiriam. Aqui, elas são alimentadas com uma dieta mais moderna do que as suas antecessoras. Ainda assim, não é exatamente um jantar requintado. Hoje em dia, as larvas de bicheira não são alimentadas com carne crua. Em vez disso, recebem uma dieta mais econômica de sangue em pó, leite e ovos. Muito chique. Em poucos dias, elas se transformam em pupas, momento em que são atingidas por uma descarga de radiação gama, tornando-as estéreis. De lá, as larvas esterilizadas são acondicionadas em caixas térmicas e transportadas para o aeroporto em preparação para o dia da soltura. 4 dias por semana, uma van branca, conhecida pelos funcionários como pupa móvel, deixa lotes de pupas esterilizadas no centro de dispersão da COPEG, localizada em uma ala feita sob medida no aeroporto de Tocumen, no Panamá. Uma máquina de contagem de comprimidos adaptada cospe cerca de 425 gramas de pupas por vez em bandejas de alumínio. Quando se transformam em larvas adultas, cerca de 2 dias depois, são transferidas para uma câmara fria, que deixa as moscas sonolentas. Em seguida, as moscas lentas são carregadas em caixas de metal e depois embarcadas no avião. E é aqui que as coisas ficam realmente divertidas. A COPEG usa aeronaves militares aposentadas, que foram especialmente equipadas com máquinas de dispersão rotativas, para cuspir moscas do fundo do avião a uma taxa constante. Quem diria que a tecnologia de larvas de bicheira esterilizadas poderia ser tão avançada? E com certeza é bem melhor do que ficar jogando caixas de papelão cheias de moscas pelo avião. Toda semana, aviões da COPEG lançam cerca de 14,7 milhões de moscas esterilizadas sobre a província de Darien, no leste do Panamá. Larvas que até então não tinham visto a luz do dia, agora se vêem caindo a centenas de metros de altura no ar. A partir daí, cabe a essas criaturas esterilizadas fazer o seu trabalho, se é que você me entende. E é justo dizer que essas moscas sedutoras trabalharam bastante, já que o Panamá está livre de bicheiras desde 2006. Mas então, você deve estar se perguntando por que tantas moscas estéreis ainda são soltas. Afinal, o Panamá foi declarado livre de bicheiras. Bem, embora o país esteja praticamente livre delas, a América do Sul, que fica logo ali embaixo, ainda tem uma população selvagem de moscas de bicheira férteis, que representam um risco constante de se espalharem para o norte. Como resultado, as moscas estéreis soltas aos pés do Panamá agem como uma parede fértil de bicheiras no fundo da América Central. Não é surpresa que soltar quase 15 milhões de moscas na floresta tropical do Panamá toda semana não sai barato. No total, o programa custa cerca de 15 milhões de dólares por ano. Pode parecer uma taxa alta para soltar moscas, mas considerando que a erradicação da larva bicheira economizou cerca de 900 milhões de dólares por ano para os agricultores só nos Estados Unidos, parece um ótimo negócio. Agora, quem prestou mais atenção deve ter notado algo estranho. Lembra que eu falei que a fábrica de Pacora produzia 20 milhões de larvas estéreis por semana? Bom, então por que apenas 14,7 milhões de moscas são liberadas no sul do Panamá? Isso deixa 5,3 milhões de moscas estéreis de reserva só zumbindo na fábrica. Bom, essas moscas que sobram são na verdade parte de um exército reserva, que lida com qualquer surto de larvas na América Central nos Estados Unidos. Quando isso acontece, o exército de moscas reserva da fábrica é enviado para regiões que combatem surtos. Por exemplo, em 2016, as larvas de bicheira voltaram aos Estados Unidos com tudo, especificamente nas Florida Keys, um grupo de ilhas que fica na costa sul, isso mesmo, da Flórida, né? Embora os Estados Unidos tenham liderado um programa de erradicação em toda a América Central no século XX, o projeto nunca chegou a Cuba, já que os dois países não se davam bem na época. Como resultado, os especialistas cubanos lidaram com as pragas à moda antiga, tratando as infestações à medida que surgiam, em vez de erradicá-las
elas completamente. E a consequência disso foi que essas moscas conseguiram chegar às Florida Keys, onde rapidamente recorreram ao que sabem fazer de melhor: devorar os animais. Mas felizmente, graças ao fornecimento de larvas estéreis na fábrica de Pacora, elas foram rapidamente eliminadas. No total, nada menos que 190 milhões de moscas estéreis foram sobrevoadas antes de serem soltas nas Florida Keys, erradicando novamente a praga em apenas alguns meses. Mas soltar moscas esterilizadas não é a única maneira de manter essas criaturas cruéis sob controle. No Panamá, a Copeg também emprega inspetores, que cobrem milhares de quilômetros quadrados de terras agrícolas e florestas tropicais panamenhas, em busca de qualquer infecção por larvas. Além disso, os inspetores visitam as fazendas, permitindo que tratem e curem todas as infestações de bicheira, além de educar os agricultores sobre como prevenir futuros surtos. Da mesma forma, quando o surto ocorreu em Florida Keys em 2016, funcionários do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos começaram a trabalhar em campo. E sabe como? Alimentando veados infectados com donuts misturados com medicamentos antiparasitários. Como assim? Você pensaria que alimentar veados com donuts seria o momento perfeito para encerrar esse feito fenomenal de engenhosidade científica. Mas não, a vida nunca é tão simples. Em 2024, a América Central sofreu seu pior surto de bicheira em décadas. Normalmente, o Panamá registra menos de 100 casos da doença por ano. Em outubro de 2024, havia cerca de 20 mil. Para piorar a situação, as infecções se espalharam para o norte, para Costa Rica, Nicarágua e Honduras. Para ajudar a resolver o problema, a Copeg aumentou sua produção semanal de moscas de 20 milhões para mais de 90 milhões. Além disso, 3 novas aeronaves foram compradas, e os pilotos agora soltam larvas estéreis por toda a América Central. Mas o que causou essa catástrofe? Bem, o trecho de 96 quilômetros de floresta tropical no desfiladeiro de Darien, que separa o Panamá da América do Sul, onde a larva bicheira endêmica serviu como uma barreira à propagação da praga. Mas, tragicamente, nos últimos anos o desmatamento destruiu grande parte da floresta, facilitando a travessia das larvas bicheiras sul-americanas para o Panamá. E agora você deve estar se perguntando, por que não erradicam as larvas da América do Sul? Afinal, elas são endêmicas do continente e migram constantemente para o norte, para regiões livres de bicheiras na América Central. Bom, para começar, a América do Sul é enorme, tipo muito grande mesmo. O desfiladeiro de Darien tem cerca de 26 mil quilômetros quadrados. Em comparação, a América do Sul cobre uma área próxima a 18 milhões de quilômetros quadrados, o que a torna 700 vezes maior que a atual zona da barreira. Considerando o tamanho da operação que já foi para remover as bicheiras do desfiladeiro de Darien, você consegue imaginar o tamanho do projeto para fazer isso na América do Sul. Isso sem falar nos custos altíssimos. Só o programa no sul do Panamá custa 15 milhões de dólares, com a América do Sul sendo 700 vezes maior que o atual programa de erradicação de bicheiras. Dá para imaginar como os custos seriam exorbitantes. Mesmo assim, estima-se que erradicar a bicheira do continente economizaria mais de 3,5 bilhões de dólares para os países sul-americanos. Você ouviu direito, 3,5 bilhões. Não é surpresa que alguns países da América do Sul estão ansiosos para dar início ao programa de erradicação, com o Uruguai e a Argentina anunciando planos para iniciar a produção local de bicheiras estéreis. Mas o problema é que a eliminação dessas pragas só pode ser alcançada se todos os países concordarem em erradicar. Um plano de controle para todo o continente precisa de colaboração, acordo e, como já vimos, investimento significativo de todos os 12 países da América do Sul. Afinal, se apenas um país não conseguir erradicar sua população de larvas com moscas estéreis, a praga vai retornar rapidamente aos países que erradicaram. É um quebra-cabeça, né? Que bichinho desgraçado. Então, de alguma forma, a saga da bicheira continua. Mas é preciso dizer que o programa de erradicação com larvas estéreis tem sido um grande sucesso, salvando milhões de animais e economizando bilhões de dólares desde a sua introdução, na década de 1950. E pensar que tudo isso foi possível graças a uma máquina de raio-x e ao fascínio bizarro de 2 caras por larvas. O mundo é um lugar bem estranho. E já chega de falar de bicheiras hoje. Mesmo assim, eu adoraria saber a sua opinião aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir.